Olá para você que nos acompanha. Chegou a hora do nosso quadro Publicações. E quando a gente fala que com a leitura podemos viajar sem sair do lugar, estamos falando sério. Hoje eu te convido a uma viagem no tempo e para a Irlanda do século XX. Vamos começar então com a minha autodescrição, né? Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E hoje nós estamos aqui com a professora Rejane Ferreira, que é autora do livro Voz e Consciência Narrativa, a percepção da família pela perspectiva feminina em 3 romances irlandeses. A professora se descreve como uma mulher morena de cabelo castanho curto. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Publicações. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em te receber. Rejane, na obra você analisa aí 3 romances irlandeses, certo? Quais são esses romances e do que eles tratam? Bom, em ordem que eu discuto no livro, né? E não necessariamente em ordem de publicação e nem em ordem cronológica, né, do que se trata cada história, eu começo com O Encontro, da Anne Enright, que é a história de uma narradora, né, que tenta encontrar o motivo pelo qual o irmão dela havia suicidado, né? E nisso ela começa a contar a história desde a avó dela, quando a avó dela então se tornou mãe, e quando a mãe dela então teve várias gestações, e em função dessas várias gestações ela acusa a mãe dela de não ter cuidado muito bem de todos os filhos, porque ela estava grávida o tempo inteiro. Outro livro que nós temos aqui, A Luz do Farol, né, do Colm Tóibín, é a história de um rapaz que é homoafetivo, mas ele não conta para a família dele, ele tem essa dificuldade. E chega um momento em que ele está numa fase já terminal, né, e ele está com o vírus da AIDS, e ele precisa contar com o apoio das mulheres da família dele. E o último romance em que eu analiso, né, A Luz da Noite, ele conta a história, né, de também, né, 3 gerações. Tem 2 histórias dentro dele, na verdade, né? A primeira história que a gente tem é a da Dilly, que está morando ali numa Irlanda rural, início do século XX, né, uma condição de miséria muito grande e que vai se aventurar para ganhar a vida nos Estados Unidos, meio contra a vontade da mãe dela. E na sua obra você analisa, né, esses 3 romances e a percepção de família que esses personagens têm, né? A gente pode fazer um comparativo de como que é a percepção dessas famílias na época com a percepção contemporânea que a gente tem de família? É possível a gente fazer essa comparação? Sem dúvida. Bom, família todos nós temos, né, de diferentes modelos, né? Cada um nasceu dentro de uma circunstância familiar diferente. E todos nós temos facilidade de lidar com alguns membros da família e dificuldade de lidar com outros membros da família ou com circunstâncias familiares em si. O que esses 3 romances mostram, né, de maneira diferente, é como que 3 mulheres de geração diferente, né, são obrigadas, né, em alguma medida, a se enfrentarem, né, e a lidarem com essas diferenças em situações críticas. Professora, e como que esses 3 romances nos ajudam a entender também a política e a cultura da Irlanda no século XX? Bom, como cada geração, né, dentro de um século acaba ficando num momento específico do século, né, a gente consegue acompanhar ali, por exemplo, né, no romance A Luz da Noite, que é o que aborda o século mais no início, né, ali na década de 20, em que a Irlanda ainda não era independente, né, não tinha conseguido conquistar a independência em relação ao Reino Unido, né, ela vai mostrar personagens masculinos ali lutando em prol dessa independência e as personagens femininas tendo que dar apoio, né, ou então emigrarem para conseguir sobrevivência, né, enfim. E depois a gente vai ter ali um outro momento bastante significativo, já após a independência, né, em que a gente tem um incentivo muito grande para reprodução, né, a quantidade de filhos, né?
Então, as famílias irlandesas elas se tornam bastante numerosas, né, no momento ali pós-independência. Depois a gente vai ter ali um momento, né, da década de 90, né, em que então começa a ser conhecido como Tigre Celta, em que a Irlanda ela atingiu uma certa independência econômica, né, com a globalização, né, ela se torna uma grande potência. A Irlanda né, vai ter uma quantidade maior de imigração do que de emigração. Então, realmente uma análise aí, uma viagem no tempo, uma viagem na história. Professora Rejane, muito obrigada por participar aqui com a gente no quadro Publicações. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, o prazer é meu. E olha, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Boa viagem, boa leitura!